Fala moçada, professor Bruno voltando com o nosso curso de HTML completo e profissional. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a tag small, uma tag bastante simples, o que resulta também numa aula bastante simples. E para que serve a tag small? É uma tag de apelo visual, ela vai formatar o texto em um tamanho menor do que o tamanho padrão. Então ela serve para isso, para dar destaque ao texto através da formatação do tamanho. Ele vai diminuir o texto para dar um destaque. Essa diminuição do tamanho, ela não implica em diminuição da importância do texto, ok? No contexto geral, no código, na semântica, esse texto, esse conteúdo que está em small, não tem a sua importância diminuída. É só um destaque através da diminuição do texto. Um detalhe importante sobre a tag small é que ela é usada para pequenos textos, alertas, advertências, direitos autorais, coisas menores. Não é recomendado o uso de small em textos muito grandes, em blocos de textos muito grandes. As características da tag small são: ela tem o display inline, ela está na categoria de elementos de fluxo e fraseado, ela é contida por elementos fraseados e os seus filhos também são elementos fraseados. Beleza? Então esse é o conteúdo de hoje. Se você ainda não deixou o seu like, já deixa aqui no início do vídeo. Não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e clique no sininho para não perder nenhum vídeo, porque aqui são aulas de segunda a sexta. E além de deixar o seu like, dá uma força aqui seguindo o nosso canal nas nossas redes sociais. Te espero no Insta e no Face. Então, já com o arquivo aberto aqui da aula de hoje, aula 69 do nosso curso de HTML completo e profissional, eu já tenho o conteúdo aqui pronto pra gente, tá? Pra gente não precisar ficar perdendo tempo digitando. Então, notem aqui que eu tenho dois articles. Um article aqui com texto de exemplo. Eu chamei o H1, eu chamei não, né? Coloquei o texto exemplo 1 em H1. E um outro article aqui com o nosso segundo exemplo, que eu coloquei o H1 aqui também em exemplo 2. Então, aqui eu tenho uma lista de definição, ok? Com alguns elementos, certo? Só para compor, só para a gente entender o uso de small. E aqui eu tenho um bloco de texto. Seria um artigo aí com 4 parágrafos aí, o que resulta nessa página aqui. Todo aquele código vai resultar exatamente nessa página e nós vamos aplicar a tag small aqui para a gente ver o resultado, né? Como que ela vai funcionar. Então, onde que a gente pode aplicar a tag small? Ela não é recomendada para aplicação em textos grandes. Então, eu não recomendo o uso aqui, ó, small, por exemplo, nesse bloco de texto, porque é um bloco de texto de contexto principal, é um conteúdo principal desse bloco e não faz sentido a gente utilizar o small, tá vendo? Olha aqui, ele ficou menor, esse parágrafo aqui menor que o posterior, que é o seguinte. Então não faz sentido a gente utilizar o small em textos principais, a gente vai usar em textos de alerta adjacentes, que eu quero dar um destaque. Posso utilizar, como ele é contido por elementos fraseados, é interessante a gente utilizar dentro de P, tá? E eu posso, inclusive, utilizar em qualquer parte do P. Se eu quiser dar um destaque aqui a somente parte desse P, aí não tem problema nenhum, ok? Eu posso, por exemplo, nós somos um canal e eu quero colocar aqui, ó, small e fechar o small aqui. Esse é um contexto válido, contexto de utilização válido para a tag small. Não faz muito sentido no quesito de formatação visual, já que eu estou diminuindo esse visual aqui. Então, eu posso utilizar dessa maneira, mas a gente tem que ter algum cuidado na utilização de small. Essa aqui não é uma regra que é inválida, é perfeitamente válido. Mas esse destaque que eu estou tentando dar a cursos de informática que não seria adequado com small. Eu poderia usar strong, que ainda nós vamos ver dentro do nosso curso. Então eu posso aplicar, por exemplo, aqui, ó, small aqui, nesse contexto, nesse texto aqui que está separado de tudo, ok? Ó, então fecha small aqui e posso utilizar aqui também, ó, small, e fechar com esse texto e o link, inclusive, eu quero aplicar com small. Então ele vai
dar um destaque diminuindo o tamanho da fonte. Eu sei que isso aqui e isso aqui tá dentro, são conteúdos que estão dentro desse quesito de destaque que eu quero aplicar para o nosso texto. No exemplo 2, eu coloquei aqui, eu peguei essa ideia aqui desse texto, eu estava sem ideia, e peguei do w3.org, tá? Então vocês vão achar esse quase esse texto aqui, certo? Que seria aí essa lista de definição, explicando aí valores e alguns detalhes sobre quartos de hotel. Então eu tenho aqui o quarto simples, custa diária R$120, e eu estou falando aqui que o café da manhã é incluso. O quarto duplo ele custa R$200 e falo que o café da manhã e almoço estão inclusos. Então onde que eu posso aplicar o small aqui? Perfeitamente aqui nesse destaque. Eu quero dar um destaque para esse texto, que não é parte do texto principal, ele é um texto secundário e que pode ser destacado com small. Melhor do que small, melhor small do que strong, por exemplo, nós vamos ver que é uma tag que dá uma encorpada. Mas vamos lá, small, fecho o small aqui, então já dei um destaque, como eu falei, ele não diminui a importância desse conteúdo. Ele só aplica uma formatação visual menor do que o restante do texto. E aqui também eu posso aplicar o small e fechar aqui no final. A gente já vê aqui então que esse conteúdo ele vai diminuir. Eu dei um destaque através da diminuição da fonte. E o CSS é livre. A gente pode formatar criando classes ou formatar diretamente pela tag small. Então veja bem, se eu quiser formatar todos os small, tá ali, eu formato diretamente a tag small, eu vou mudar só a cor aqui para azul, então RGB, ok? Eu tenho todos os meus small, tá vendo? Tudo que é small tá em uma formatação diferente. Se você quiser aplicar formatações diferentes, você pode aplicar uma classe aqui, outra classe aqui e aqui sucessivamente, né? Ou uma classe para esses dois, uma classe para esses dois, aí fica livre a formatação do jeito que vocês quiserem, do jeito que vocês entenderem que cabe aí na página de vocês. Beleza? Mas essa é a tag small, bastante simples, é uma tag que não tem atributos próprios, ela trabalha só com os atributos globais e ela tem esse único objetivo que é bastante simples de utilizar e de entender. Beleza? Então vale o seu joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva porque você já viu o que você está perdendo. Aqui são aulas de segunda a sexta. Então clica no sininho para não perder mais nenhuma aula. Te espero na próxima. Até lá!